Em Ezequiel, no capítulo 37. Nós hoje vamos aprender mais um pouco o que Deus quer fazer conosco, o que Deus quer falar conosco por meio da sua palavra e o que Ele quer fazer por meio dela. Porque a palavra, ela nos move. É por meio da palavra de Deus que a gente vai se conectando com o Pai e a gente vai dando respostas também para a nossa vida. Deus não quer você como você está. Deus se recusa a te deixar como você está. Ele te ama do jeito que você é, mas Ele se recusa a te deixar do jeito que você está. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou a um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Em outra versão diz muito sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho. Diga comigo: enquanto eu profetizo, um barulho no céu acontece. Houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram. Querido, enquanto você profetiza, Deus trabalha. Enquanto você declara, Deus trabalha. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Mas ele não para. Ele fez tudo o que o Senhor havia lhe ordenado. E enquanto ele fazia, havia um barulho, o declaro da parte dele, ele declarando e a palavra acontecendo, trazendo tendões, trazendo carne, colocando osso no lugar, mas não havia espírito. Então ele continuou. Não foi porque ele não viu ainda a obra completa que ele não parou. Então, querido, deixa eu lhe dizer, se você ainda não está vendo a obra completa, não pare. Às vezes a gente recebe a ordem de Deus, a gente recebe a palavra de Deus, e aí a gente não vê a obra completa e diz: eu cansei, eu estou cansado, eu não aguento mais, as minhas forças acabaram, eu não estou vendo nada mudar, eu fiz e não vejo a coisa mudar. Querido, deixa eu lhe dizer, a obra vai ser completa quando você obedecer de forma completa. Então vá até o fim. Ele diz: eu não via espírito neles. Então a seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz quem? O soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Amém, querido? Na época em que Ezequiel recebeu essa palavra, querido, o povo estava bem afastado de Deus. Só havia terra seca. Havia muita tristeza, muita dor, tantas invasões, e o povo estava sendo oprimido, estava sendo levado como escravo, e a terra estava arrasada. Essa revelação, essa palavra que o Senhor traz para ele, é para
trazer ao coração de Ezequiel uma palavra de vida e trazer à memória a ele a esperança, aquilo que realmente traria fé para ele. Nessa tarde, nessa noite, Deus quer trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Você está entendendo? Deus não quer que você olhe para a situação que está ao seu redor. Deus quer que você olhe para Ele e permita que Ele lhe traga à memória aquilo que te dá esperança. Então, querida, essa passagem vai nos mostrar isso. O profeta fazendo exatamente o que Deus estava ordenando. Qual foi o resultado? Um exército enorme fica como? De pé. Mas ele teve que fazer o quê? Obedecer. Então Deus quer nos moldar. Deus quer nos transformar para nos usar. Mas para isso a gente precisa obedecer às suas ordenanças. E a mesma coisa, eu creio, querido, que vai acontecer com a gente. Eu acredito assim. Talvez tenha alguma área morta, alguma área na sua vida ressequida, sem vida, sem sabor. O Senhor, Ele te diz nessa noite, Ele me diz, Ele fala para mim, eu já encontrei uma área que estava precisando da água viva. Eu disse, Senhor, me revela em mim, o que eu preciso? Sabe, eu preciso me reencontrar nessa área, eu preciso que essa área tenha a tua vida. Eu preciso que aqui brote água, venha água, flua água para fluir vida. E aí o Senhor, Ele vai ministrando o nosso coração, porque Ele não quer que a gente continue do jeito que a gente... Só que parece que o inimigo, ele falou uma coisa... Sabe, o inimigo, ele trabalha também, Deus trabalha. Mas o inimigo também trabalha. E ele não tem interesse algum que fiquemos libertos da escravidão. Então tem áreas que podemos estar sendo escravizados. A área financeira é uma área. Podemos estar sendo escravizados. O inimigo trabalhando na nossa mente para a gente não liberar a semente. E ele trabalha para que a gente não libere. Por quê? Porque se a gente liberar, nós seremos abençoados. Porque a prosperidade vem por meio da deliberalidade. Precisamos ser bons mordomos. Precisamos ser liberais. Precisamos realmente tirar do nosso coração toda a ganância. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus é uma adoração. E de repente o dinheiro pode ser aquilo que está no lugar de Deus. Não queremos dizimar, não queremos ofertar. Vai fazer o que com esse dinheiro? Precisa prestar conta, precisa me dizer para onde vai. Então você não está dando com amor, não está dando com alegria. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então o Senhor, Ele quer fazer coisas na nossa vida. O profeta recebe a palavra. E o que eu vejo aqui é que Deus está nos levando para um lugar onde Ele vai nos moldar, nos transformar, nos mudar para nos usar. Há um propósito, diga um propósito. E qual é o propósito? Ontem, o culto do sábado aqui dos jovens, você precisa vir o culto aqui. Se sinta jovem, eu venho sábado. Não foi porque você chamou, não, a gente viria até ontem. Mas não deu certo. Aconteceram imprevistos. Visita, chegou e a gente teve que dar atenção. Mas sábado a gente vai estar aqui. Então, é gostoso de ver. Eu fico vendo o que está acontecendo aqui no culto dos jovens. Está acontecendo o quê? Vida. Tem vida. Está fluindo o rio. É incontestável. Entende? Então, Deus quer fazer isso. E para que a gente possa ser conduzido para esse lugar onde Deus quer nos mostrar. Olha, você hoje talvez esteja vendo essa área seca, dolorosa, triste. Mas Deus não lhe quer dessa forma. Quando o profeta viu o vale de ossos secos, Deus não mostrou para ele ficar vendo aquele vale, para ele se saborear do vale de ossos secos. Deus mostrou e apontou o que poderia acontecer se ele obedecesse. Então, para que isso aconteça, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Diga, eu preciso. Você precisa? Então fala comigo, eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, querido, lugares que vão nos transformar, pontos específicos que Deus está te apontando nessa noite para te levar, é exatamente por meio do Espírito Santo.
Então o Espírito Santo, ele quer nos conduzir. Quando o profeta aqui diz no versículo 1 e no versículo 2, ele diz que a mão do Senhor estava sobre ele. E por meio de quem? Do Espírito. Ele levou a esse vale. Então Deus muitas vezes vai nos levar e nos conduzir a lugares de transformação. Romanos 8, no versículo 14, diz que porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então todo aquele que é guiado pelo Espírito, ele é filho de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo quê? Pelo medo? Pelas circunstâncias? Pelos nossos amigos? Precisamos ser guiados pelos nossos líderes. Olha, você o tempo todo, olha, eu estou com uma situação muito difícil de resolver. Lembra que a gente falou que é mais fácil ir até uma pessoa do que ir até Deus? Porque a gente está vendo a pessoa e a gente não quer ir ter um relacionamento com Deus, porque a gente nunca sabe quando Deus fala. Eu ouço tanta gente de 10 anos, 20 anos de vida cristã e diz: como é ouvir a voz de Deus? Deus fala? Querido, claro que Deus fala. E como é que Deus fala? Você precisa dar lugar a Ele, você precisa ouvir a voz dEle. Claro que Deus vai falar por meio da sua palavra. Claro que Deus vai usar uma criança. Claro que Deus vai usar o pastor. Claro que Deus vai usar Daniel. Ele estava ministrando, eu estava recebendo. Semana passada, quando ele ministrou, Deus falou comigo. Na oferta, na palavra da semeadura. Então o Senhor, o pastor pregou, eu disse: meu Deus do céu, como áreas são abertas, como se janelas estivessem sendo fechadas. E na hora que alguém está falando alguma coisa, se nós estamos conectados com Ele, a gente permite Deus falar. Então é impossível você vir na casa de Deus e não ouvir Deus falar com você. Porque aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele é filho. E Deus fala com seus filhos. Você é guiado por quê? Por quem você é guiado? Pelo Espírito de Deus. Então não deixe que as circunstâncias te moldem. Não deixe que as circunstâncias te convençam. Diga: eu não vou deixar a situação me convencer. Eu preciso, querida, eu preciso saber o que Deus tem para mim. Por mais que eu esteja vendo um vale de ossos secos, por mais que eu esteja vendo portas fechadas, eu vou profetizar e vou declarar vida. Eu vou declarar portas abertas. Alguém recebeu uma sentença de morte, eu vou declarar vida. Então a gente precisa o tempo todo ter um testemunho de uma grande mulher, porque eu fico assim impactada com o testemunho de Ludmila. Uma mulher que o tempo todo professa fé. Ela está lá fazendo um tratamento e declarando vida. O tempo todo declarando vida. Eu fico assim, às vezes eu não consigo nem ver. Eu digo: meu Deus do céu, eu estou tão longe da fé dessa mulher. Que coisa mais incrível. Como é que ela está vendo a própria morte, mas ela está declarando vida? Querida, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele é filho de Deus. E o filho de Deus, ele ouve a voz do Pai. Então nós precisamos disso para que a gente possa testemunhar dos milagres, como Ezequiel. Ele testemunha de grande milagre, porque vê um vale de ossos secos, só tinha ossos separados. Visualize, ossos separados num vale. Havia morte. Ossos secos significa que já tinha muito tempo de pessoas que estavam mortas, né? Então ali já tinha tempo que aquele cenário sombrio estava naquele lugar. Deus permite ele visualizar essa cena, para que ele possa ver que ele, obedecendo ao comando de Deus, ele vai testemunhar de grandes milagres. A grande questão é que a gente quer os grandes milagres, mas a gente não quer obedecer o passo a passo de Deus. Você precisa obedecer à voz de Deus. Diga: eu preciso obedecer à voz de Deus. Não é apenas ouvir, mas a gente precisa obedecer. Então aquele que ouve a voz de Deus, ele é filho de Deus. Jeremias 7, no versículo 23, diz assim: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes
Olha que coisa linda, para seres felizes. Ouvi a minha voz. Assim serei o vosso Deus. Como é que a gente abre a boca e diz, eu tenho um Deus, sou filho de Deus? A gente nem ouve a voz dele. A gente acorda e ouve tudo, menos a voz do Senhor. A gente vai para o trabalho e nem pergunta ao menos o que ele quer fazer naquele dia. Por meio de que situação ele quer glorificar o nome dele através da sua vida. Você já imaginou que quando você vai para o trabalho, ali onde você está hoje trabalhando, Deus tem interesse em te usar para glorificar o nome dele? Já conseguiu imaginar que enquanto você está andando na rua, Deus vai permitir que pessoas cheguem ao teu lado para que você fale do nome dele, para que o nome dele seja glorificado? De fato, nós existimos para o louvor da glória do Senhor. A Bíblia diz que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Então, querido, nós ouvimos a voz do Senhor. Assim serei o vosso Deus, diz ele, e vocês serão o meu povo. E seguir adiante por todo o caminho. Siga por onde você for, ouvindo a voz dele. E eu vou te indicar o caminho que você vai andar. E o fruto, o resultado, é para você ser feliz. Amém? Então, aqui, quando ele fala de ouvir, não se trata simplesmente de quando ele está falando alguma coisa e você escuta. Porque pode ser que às vezes você entre no seu quarto e você não ouça a voz dele, mas você entendeu por meio da direção de Deus que ele está falando com você. Uma nota no seu espírito é a voz de Deus. Obedecer a ele, não fazer coisas ruins. A gente está vendo uma juventude buscando a Deus. Eu já estava falando com uma galera jovem, eu estou maravilhada com o entendimento que elas estão tendo, essas meninas, de se guardarem. Não é hora de namorar. Não é hora de namorar. E elas estão tão envolvidas. Vocês, aí eu faço a pergunta para elas. Vocês gostam de quem? Elas só falam logo de Jesus. Estão apaixonadas por quem? Por Jesus. Já pensam em namorar com alguém? Ela não. Então, elas estão completamente voltadas ao foco delas, porque se agora começarem a namorar, vai haver o quê? Uma ruptura, né? Esse relacionamento com Jesus está tendo que crescer. É o início dessa fé, da fé das meninas, da fé dos meninos também, dos rapazes que estão chegando. O pastor já disse, 2 anos aí. 2 anos sem namorar. Chegou para um e disse, olha, você tem que ficar 2 anos. O bichinho olhou assim, 2 anos, 2 anos. Mas, claro que se Deus já... Um rapazinho com uma idade já, né, avançada, e Deus vai e fala com ele, aponta a esposa, é bom logo casar, porque não existe namoro na Bíblia, não. Vamos lá. Então, gente, a gente precisa ouvir a voz de Deus. E Deus tem interesse que você ouça a voz dele. Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui está falando que o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha é o homem que ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Não é apenas em que eu ouvi a palavra. Ai, que palavra maravilhosa. Que culto foi esse? Meu Deus, me derramei, me joguei no chão, flutuei, voei. Mas volta para casa sem obedecer. Aqui o homem prudente, ele é comparado àquele que ouve a palavra, mas ele obedece. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz... Por que a gente precisa ouvir a voz de Deus, gente? Jesus está dizendo, eu estou batendo na porta. Aqui é para a igreja, estou batendo na porta. E se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu quero ter um relacionamento com você. Então a gente vai deixar de errar mais. A gente vai errar menos. Não é que a gente não vai errar. A gente vai errar. A gente vai tropeçar. A gente vai cair em alguns momentos. Mas a gente vai se levantar. Só que a gente vai errar menos.
Então depender de Deus é gostoso. O relacionamento com Deus é uma vida empolgante. É uma vida linda, porque a gente começa a ouvir mais a Ele. Hoje tínhamos algo para resolver, agora à tarde. E eu e o pastor, a gente em oração. Eu, Bruno, Cares, a gente em oração. E colocando isso diante de Deus. Se for da tua vontade, vai acontecer. Se não for, não vai. E aí, quando foi de tarde, ele chegou. E aí, Bel, você está preparado para o não de Deus? Eu falei, tô. Porque eu sei que até o não de Deus é bom para mim. Você consegue entender que o não de Deus é bom para você? Ei, você está me ouvindo? Você consegue entender que o não de Deus é bom para você? Ele diz pare, não avance, é o melhor. Ou ele diz vá, e você às vezes está meio que cabreiro naquela situação, mas ele diz, ele te empoderou pelo Espírito dele, então vá, obedeça. Amém? Jeremias 29, é um versículo, todo mundo sabe que eu amo, né? Então, aqui vai falar sobre 29, 12. Então me invocarei. Bote 11, 29 e 11. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvireis. Então o Senhor, Ele tem interesse que o seu povo o invoque. O Senhor tem interesse que o seu povo tenha um relacionamento com Ele. Porque sou eu que conheço os planos que tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar aquilo que você desejar. Passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Querido, você está falando com Deus, Ele está te ouvindo. Você não está falando com Deus morto. O seu privilégio da sua fé é saber que Deus é vivo. O privilégio da sua fé é saber que Deus não está pendurado no madeiro. Jesus, Ele está ouvindo a sua oração. E você vai orar. Agora não diz assim, eu vou te ouvir. Eu vou... Porque Ele sabe. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo que está dentro do seu coração. Até daquilo que você ainda não tem discernimento. Ele sabe. Quando você vai orar, Ele já sabe o que você vai orar. E às vezes quando você nem sabe o que falar, o Espírito Santo de Deus, Ele leva o teu gemido para Deus. Ele leva a tua oração como gemidos inexprimíveis. Até aquela oração de balbuciar, de você dizer, meu Deus, eu não sei nem o que orar. Mas o seu coração está chorando, está ali clamando. Ele está levando. Então, passareis a orar a mim e eu vou te ouvir. Passe a orar. A oração é a coisa mais maravilhosa que existe na nossa vida. E orar não é apenas eu vou ficar 4 horas hoje. Eu vou determinar 4 horas todos os dias. Vou acordar 4 da manhã, vou ficar até 4 horas. Mais 4 horas orando. Não é isso. Não é esse tempo que a gente fala. É bom? É. Você foi ungido para isso, como a gente tem falado. Porque isso é uma intercessão. É um encontro que você tem todos os dias. E você tem no seu espírito um encargo. É um encargo que te fala. É um encargo que te move no seu espírito para orar. Mas a gente às vezes diz, eu não vou conseguir ficar nenhuma hora. Aí a gente faz o quê? Negligencia a oração. E a gente vai aprendendo com o tempo que o Senhor quer é que tenhamos uma vida de oração. E uma vida de oração é você estar aqui, o seu espírito está acordado. Você está orando, você está vigilante. Muito melhor do que você passar apenas 1 hora, você está o dia todo conectado com Ele, orando em todo o tempo. Porque a Bíblia diz isso, orando em todo o tempo. Então você vai para casa, você ora, você está na rua, você está orando, você chega em casa, você agradece, você está falando com Ele. É necessário que a gente ore, que a gente entregue o nosso coração para que a gente possa ver e viver o milagre, querido. Então a gente precisa ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser guiados por Ele. Nós precisamos ouvir a voz dEle. Nós também precisamos declarar a palavra. O profeta ouviu a ordem. Ezequiel estava ali, Deus falando, você vai fazer assim. Ele estava falando exatamente o que ele tinha que fazer. Mas se ele só ouvisse e não obedecesse, eu falei lá atrás o quê? Ficaria o vale de ossos secos, muito secos, sem vida, e não teria sentido. Mas ele obedece. Então,
Deus quer que você profetize sobre essa situação que você está hoje. Deus quer que você se levante. Ele disse: profetize a esses ossos e diga-lhes exatamente. Deus vai te dizer o que você tem que fazer. Você é conduzido por Ele. Você é filho, você é guiado pelo Espírito de Deus. Você ouve a voz dele e obedece. Então ele te dá um comando e você faz o quê? Profetiza. Você declara a palavra. Deus mandou que Ezequiel profetizasse sobre o vale de ossos para que eles tornassem a viver. Nós precisamos declarar vida para que o nosso ambiente espiritual, olha o que ele estava falando aqui há um pouco atrás, o ambiente espiritual, o problema no casamento é o quê? No mundo espiritual. Ah, mas é o meu marido que é uma pedra no meu sapato. Sim, querido, mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores das trevas. Aí você fala, porque você não conhece minha esposa. Mas nós vamos novamente ver que o Senhor está nos chamando para declarar, para profetizar vida. Não importa a área que hoje você está aí, não segure. Ei, deixa eu lhe dizer, solte essa área. Levante assim sua mão e diga: eu vou soltar essa área. Elaine, Deus quer que você solte algo nessa noite para Ele trabalhar na sua vida. Amém? Solte, não prenda. Em nome de Jesus. Querido, precisamos declarar vida em ambiente onde existe morte. Por isso, profetize vida na sua casa. Profetize vida por onde você andar. Profetize vida no seu trabalho. Profetize vida sobre sua família. Profetize vida sobre seus sonhos. Profetize vida sobre seus projetos. Profetize vida sobre o seu presente. Profetize vida sobre o seu futuro. Tá bom do jeito que tá? Aí a gente às vezes diz: é porque você não sabe a minha vida, pastora. Você não sabe como tá. Tá difícil. Quer continuar assim? Abra a boca, não fala nada, pode ficar. Mas você quer ver a coisa acontecer? Profetize, declare, creia. Seja guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ouça a voz de Deus e obedeça ao comando que Ele tem para você. Profetize vida sobre aquela realidade que você deseja hoje que mude na sua vida. O que você deseja que mude? O que você deseja, querido? Tem alguma coisa que você quer que mude na sua vida? Você diz assim: eu já profetizei tem anos. Lembra? O profeta foi obedecendo, Ezequiel foi obedecendo, até que ele viu o milagre. Mas se ele parasse ali só juntar os ossos, carnes, tendões, e na hora que ele viu o vale de ossos todos montados e não obedecesse ao último comando de Deus, que é: haja espírito sobre eles, o seu milagre só depende de você. No vale de ossos secos, ou você é vale ou você é profeta. Sobre essa situação que você está vivenciando aí, ou você é vale ou você é profeta. O que você é? O que você é? A forma como você vai se posicionar vai determinar a situação que você vai vivenciar. Então, se você se posicionar hoje como um profeta, você vai viver o seu milagre. Se você se posicionar como um profeta, você vai viver o seu milagre. Para a gente encerrar, querido, você precisa acreditar. Você precisa crer. Deus quer te levar hoje a testemunhar de milagres. A testemunhar. Ele disse: eu profetizei. Ele está dizendo: eu profetizei conforme o Senhor me disse. E você? Está fazendo conforme Ele está lhe falando? Está sendo conduzido por Ele ou está querendo outro caminho? Mas bendito, olha só. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor,
cuja confiança nele está. Jeremias 17. Ele será como a árvore plantada junto a águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor. Por quê? Porque as suas folhas estarão sempre verdes e não ficará ansiosa no ano da seca. Olha que coisa tremenda. Por quê? Porque ela não vai deixar de dar fruto. Bendito é o homem cuja sua confiança está no Senhor. Seja conduzido pelo Espírito Santo. Seja guiado. Me perguntaram hoje, pastora, não sei como é que vocês pensam, tá? Mas é como eu penso. É pecado um cristão ir pro Rock in Rio? Eu disse assim, quem vai cantar lá vai louvar a Deus? Os louvores são para Deus? Não, é que... Aí começaram a me dizer que iriam cantar, os cantores, né? Eu disse, tá certo. Esses louvores, eles louvam a Deus ou ao diabo? Estão consagrados, isso. A quem? A quem são consagradas essas canções lá? E elas ficaram ali pensando. Eu disse, tá bom, vamos ver o seguinte. Jesus entraria lá? E a partir do momento que a gente... Fazer que nem Daniel, deixa para depois. Querido, a vida com Deus é uma vida de renúncia. O evangelho que hoje estão sendo pregado é um evangelho barato. É um evangelho fácil, só que Jesus não nos chamou para o evangelho fácil. Jesus nos chamou para o evangelho de cruz. Sim, Ele fez tudo, Ele pagou o preço. Mas a nós cabe o nosso prazer em segui-lo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não vamos seguir o evangelho barato. Vai haver dor mesmo. Vai haver choro. Eu chorei muito quando eu me converti. Eu vou ter que deixar isso? O Espírito Santo vai. Mas pai, dói. E eu gosto tanto. Ele disse, ou você vai gostar mais de você, do seu prazer, ou de mim. Então, querido, Jesus nos chamou para um relacionamento com Ele. E Ele vai falar para você onde você precisa, onde você pode colocar os seus pés. Fica de pé. Todo vale antecede um ambiente de milagres. E Deus, Ele é perito em fazer o que você está vendo hoje se tornar aquilo que você não viu. O que você precisa hoje, o que você deseja hoje, talvez seja isso. Eu preciso me reerguer espiritualmente. Eu preciso desse espaço, Senhor. Eu preciso ser guiado, quer ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu preciso aprender a ouvir a voz do Senhor. Eu preciso crer, obedecer e declarar. E eu quero testemunhar dos milagres na minha vida. Amém? Querido, a sua história no vale vai virar testemunho de milagres. Então não importa como você chegou. Vou terminar falando o que eu iniciei. Não importa como você chegou. A sua história de vale vai te levar a contar milagres. Você crê? Se assim você crê, você vai orar e você vai falar com Deus hoje que você cansou. Cansei. Eu cansei. Ou eu sou vale ou eu sou profeta. E eu decido hoje ser profeta. Eu decido ser profeta.